Bom, pessoal, continuando, tá? Até a aula passada eu fiz uma síntese dos principais aspectos da biografia do Jung, tá? E a partir dessa aula nós vamos entrar na teoria, tá? Da psicologia analítica. E hoje eu vou falar de um conceito que muitas pessoas confundem, tá? E é um conceito que ele vai sofrer uma mudança, tá? É o conceito de complexo, vai sofrer uma mudança, na verdade não é bem uma mudança, é uma ampliação do conceito, tá? E nessa aula eu vou falar dessa primeira etapa, dessa conceituação de complexo, tá? Para isso, tem que voltar lá na época em que Jung, antes de conhecer Freud, tá? Tinha feito o teste de associação de palavras, tá? Esse teste de associação de palavras, você vê um trechinho no filme Um Método Perigoso, tá? De que forma esse teste funciona? O médico faz uma lista de palavras, tá? Que vão servir de estímulo, por exemplo, cadeira, celular, parede, etc. Tá? E ele vai falar uma a uma para o paciente. Por exemplo, cadeira. E o paciente vai responder a primeira coisa que vem à cabeça. Tá? Por exemplo, falou celular, o paciente diz caro. Parede, o paciente diz azul. E esse tempo entre o que o médico fala e o paciente responde vai ser cronometrado, tá? E Jung, enquanto aplicava esse teste, ele vai perceber que para algumas palavras provocavam no paciente determinadas reações, né? Alguns pacientes riam com algumas palavras, outros hesitavam, outros transpiravam, né? E ele chega à conclusão de que essas palavras que provocam essas reações nos pacientes, elas atingem um caráter emocional do paciente, tá? Ela consegue atingir o emocional do paciente. Então, esses conteúdos emocionais que são atingidos pelas palavras, tá? Jung vai denominar de complexo afetivo, certo? Que depois vai ser simplesmente chamado de complexo. Então, o que vem a ser o conceito de complexo inicialmente? São conteúdos psíquicos carregados de afetividade. Esse é o primeiro conceito de complexo. Tá? Esses conteúdos psíquicos, mesmo sendo do indivíduo, eles são associados a objetos ou circunstâncias externas. Tá? Então, aquela palavra trocou num conteúdo psíquico carregado de afetividade, que aquilo está associado a um objeto externo. Ok? E quando a gente fala nisso, a gente remete lá, lembra a questão do complexo de Édipo, né? Que é uma característica negativa, provém de um trauma. Tá? E essa até aí é a primeira conceituação de complexo, mas para Jung esse termo complexo começa a mudar no momento em que ele vê uma função compensatória no complexo. Ou seja, o complexo não tem somente características negativas, mas também tem características positivas. Tá? E como exemplo, eu coloquei aqui duas fotos. Uma é Buda, tá? Uma característica positiva, e Mara, que é um demônio, o oposto de Buda. Tá? Então, no complexo tem esses dois aspectos, tem o positivo e o negativo. Não somente um negativo, tá? Como algo patológico, como algo ruim, tá? Que tem lá na psicanálise. Então ele muda um pouquinho isso,
acrescentando que tem também características positivas, certo? Essas características positivas e negativas a gente vai ver que tem também nos arquétipos, tá? Vamos falar posteriormente. Bom, falando em complexos, muitas pessoas associam a psicologia complexa, tá? Psicologia complexa, o que é? Foi uma denominação da psicologia analítica que foi proposta por Toni Wolff, tá aqui a foto dela. Jung teve um caso com ela, durou vários anos, e ela propôs essa denominação psicologia complexa, mas isso não está associado ao conceito de complexos, tá? Psicologia complexa diz respeito ao estudo dos fenômenos psíquicos vistos em sua complexidade, ou seja, os fenômenos psíquicos são complexos, por isso o nome é psicologia complexa, tá? Esse nome quase não é mais utilizado, né? Na verdade eu nunca vi nenhum livro, eu vejo muito outro nome referente à psicologia analítica é psicologia profunda. Então, nos livros em inglês, alguns autores usam a psicologia profunda, tá? Ou psicologia analítica. Nunca vi psicologia complexa, certo? Então, pessoal, nessa aula é isso, tá? Na próxima aula nós vamos continuar.